E aí, crianças, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa. Na aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos dar continuidade às atividades e finalizar o capítulo. Então, pegue o livro, abra na página 100 e acompanhe, tá bom? Vamos lá. Na seção de olho na imagem, hoje nós vamos fazer leitura de duas imagens. Vamos observar os detalhes dessas duas imagens, ver o que elas têm de igual e o que elas têm de diferente. Algumas coisas são semelhantes e outras são diferentes. Refazendo obras de arte. Observe as duas pinturas e em seguida numere as informações com o número da imagem correspondente. Nós temos duas imagens. Temos a imagem número 1 e temos a imagem número 2. Qual dessas duas imagens parecem ser mais antiga? Observem nas duas, qual das duas parece ser mais antiga? A imagem número 1 é um quadro, uma pintura muito famosa chamada Mona Lisa. E a número 2, observem a número 2. Será que vocês reconhecem esse rosto? Quem é que está pintada aí, neste quadro com esses dentões bem grandes? No número 2, o quadro se chama Mônica Lisa. Então, Maurício de Souza, ele refez a obra de arte chamada Mona Lisa, colocando o rosto da Mônica, certo? E aí, vocês acham que está parecido a Mônica com a Mona Lisa? Depois de observar os detalhes, que você viu que a Mona Lisa foi pintada por um artista e a Mônica Lisa é uma releitura desta obra de arte, nós vamos ver as informações abaixo e vamos relacionar com cada imagem. Se cada frase corresponde à imagem número 1 ou corresponde à imagem número 2. No primeiro círculo, tem as bolinhas. No primeiro círculo da primeira frase, diz o seguinte: a tela se chama Mona Lisa. Qual dessas duas se chama Mona Lisa? A imagem número 1 ou a imagem número 2? Aí você vai colocar o número correspondente dentro do círculo. A segunda frase: quem pintou foi Maurício de Souza. Quem pintou esta obra foi Maurício de Souza. Será que ele pintou a número 1, a Mona Lisa, ou ele pintou a número 2, a Mônica Lisa? Na terceira frase diz: quem a pintou foi Leonardo da Vinci. Então, na terceira frase, você vai colocar o número correspondente à imagem do quadro que foi pintado por Leonardo da Vinci. Agora, na última frase, você vai colocar o número correspondente à tela que se chama Mônica Lisa. E por que será? Por que a tela Mônica Lisa recebeu esse nome? Hein? Por que a tela Mônica Lisa recebeu esse nome? Olha só. Para responder, considere que Mona Lisa foi pintada antes de Mônica Lisa. Então, primeiro, Leonardo da Vinci, ele pintou o quadro Mona Lisa. Aí, Maurício de Souza fez uma releitura ou uma cópia. Ele fez
uma cópia usando a personagem Mônica. Então, ele traz o personagem da Mônica imitando este quadro. É só uma homenagem, uma imitação, tá certo? Então, vamos para a página 101. Respondeu direitinho a atividade da página 100. Vamos para a página 101. Siga as instruções para perceber algo interessante nas pinturas da página anterior e converse com a turma sobre as perguntas. No quadro tem uma instrução, tá? Você vai seguir essa instrução para ver o que acontece. Fixe o olhar nos olhos das personagens, uma de cada vez, e movimente seu livro da esquerda para a direita. Você vai fazer assim, você vai olhar para a personagem e vai movimentar, ó, o seu livro. Vai passar de um lado para o outro. E o que será que acontece? Para onde as personagens estão sempre olhando? O que foi que você percebeu ao fazer essa instrução? Olha, eu percebi, né, quando eu fixei meus olhos nas personagens e passei o livro de um lado para o outro, parece que os olhos dela acompanham os meus. Por mais que eu mexa o livro de um lado para o outro, os olhos da imagem acompanham o meu, ficam fixados no meu olho, tá certo? Essa é a instrução que eles deram para você perceber que ao fixar o olhar nas personagens, parece que elas acompanham o seu olhar também. E o que você sentiu ao fazer essa descoberta? Hein? Você achou impressionante, legal, ficou surpreso? Agora, continuando, nós vamos para a atividade Gostar de Ler. Acompanhe a leitura da tirinha. Parado. Eu só ia jogar a embalagem vazia no lixo. Aí, no terceiro quadrinho aparece um super-herói. Só que essa embalagem pode ser reciclada. E o Cebolinha, prestem atenção na expressão do Cebolinha. Opa, tem razão. No terceiro quadrinho, o Cebolinha fala para a Mônica: acho que o Marcelinho inventou um novo super-herói. E a Mônica concorda com ele. O mundo estava precisando mesmo. Então o Marcelinho, né, o Marcelinho, ele virou um novo super-herói. Mas o que este super-herói estava fazendo de bom? Vamos ver a primeira questão. No primeiro quadrinho, Marcelinho chama a atenção de Cebolinha por quê? Por que Cebolinha fica impressionado com a atitude de Marcelinho? Você vai marcar com um X, tá? A bolinha, o círculo que contém a opção correta. Cebolinha estava jogando lixo no chão. Ou Cebolinha iria jogar o lixo na lixeira errada. Então, você precisa observar direitinho a historinha que está na tirinha, ver os detalhes. Por que Cebolinha, né? Por que Cebolinha ficou surpreso quando o Marcelinho chamou a atenção dele? Ele ia jogar o lixo no chão ou ele só ia jogar na lixeira errada e o Marcelinho pediu que ele visse em qual lixeira ele estava colocando. Segundo, na tirinha, Mônica diz que o mundo estava precisando de um super-herói como o que Marcelinho inventou. Você concorda? Você concorda com a Mônica? Por quê? Então, o Marcelinho, ele inventou um novo super-herói.
E o mundo estava precisando desse super-herói. Por quê? Porque ele precisa de pessoas, de heróis que cuidem do planeta, que se importem com o planeta, que tenham cuidado com o lixo, que vejam o que o planeta está precisando, como o planeta precisa ser cuidado. Então, foi uma boa ideia esse novo super-herói que o Marcelinho inventou. E essa tirinha, ela vem reforçar o que nós estudamos nesse capítulo, para salvar o planeta, sobre as atitudes que nós precisamos ter para salvar o nosso planeta, cuidar do lugar onde nós moramos, né? Porque tudo que tem aqui a gente recebeu e a gente precisa cuidar para que dure muito tempo. Então, depois de concluir a nossa atividade, vamos só relembrar o que nós estudamos. Para relembrar, neste capítulo, a turma da Mônica deu uma lição de como salvar o planeta. Agora é a turminha do conhecimento que vai ajudar você a relembrar o que mais você aprendeu. Você acompanhou a leitura de um texto sobre uma peça de teatro e descobriu o que ele apresenta. O resumo da história da peça e informações que indicam se vale ou não a pena assistir a peça. Você viu que o alfabeto é composto por vogais e consoantes, que podem ser escritas de forma maiúscula e de forma minúscula. Você também viu as letras K, W e Y. Também estão no alfabeto e podem representar o mesmo som representado por outras letras. Você viu o nome Karina, Yasmin, Walter. Outra coisa que aprendemos é que as palavras podem ser separadas em sílabas e nas sílabas há sempre uma vogal, né? Então, tudo isso você aprendeu neste capítulo. Agora é hora de você reforçar o que aprendeu, né? A atividade que eu vou deixar hoje para vocês é que vocês escrevam no caderno de vocês, no caderno de português, escrevam o alfabeto. Vocês vão copiar todas as letrinhas do alfabeto, organizado e em sequência. Vocês vão destacar de vermelho, vocês irão fazer ou um círculo ou pintar de vermelho as vogais. E irão destacar de azul as consoantes, tá certo? Então, nós vimos que o alfabeto, ele é separado ele é dividido em vogais e consoantes. E nós também temos aquelas outras letrinhas, as 3 letrinhas, né, que elas representam o som de outras letras. Então, a atividade, siga a orientação, escreva o alfabeto e aí você vai destacar de vermelho as vogais e as outras que sobrarem serão de azul, que são as consoantes, tá certo? Capriche na atividade, foco e muita atenção. Até a próxima!